manchas de óleo no Nordeste, rejeitos da barragem de Mariana, de Minas Gerais, levados até o mar pelo Rio Doce. Estes são apenas 2 grandes desastres ambientais que nós tivemos em nossos mares nos últimos anos. Por isso, a Câmara quer voltar à discussão da criação de uma lei do mar para proteção a esse bioma. Esse é o tema da minha conversa com os deputados Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que é da Frente Parlamentar Ambientalista, e o deputado José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, que é da Frente da Pesca e Aquicultura. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, gravado especialmente em formato digital. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Bem-vindos ao Câmara Debate. Começo falando com o deputado Rodrigo Agostinho. Bem-vindo, deputado. E queria saber do senhor por que a necessidade de um marco regulatório específico para os mares e se este é o momento da gente discutir esse tema. Nós temos hoje, enfim, nós temos praticamente 10 mil quilômetros de costa. O Brasil é um país abençoado no que diz respeito à questão marinha. São 3,6 milhões de quilômetros quadrados de área. O bioma marinho ele não tem o reconhecimento legal necessário. Nós precisamos de instrumentos e instrumentos regulatórios para que a gente possa conciliar a utilização sustentável dos recursos do mar, entre eles que a nossa pesca possa ser uma pesca sustentável, uma pesca que se sustente ao longo do tempo, né? Não uma pesca que esgote os recursos marinhos. Hoje nós estamos com 160 espécies do bioma marinho ameaçadas de extinção. Nós precisamos de investimento em pesquisa, nós precisamos, de certa forma, poder ter um gerenciamento costeiro melhor do que a gente tem hoje. O acidente do óleo mostrou que as ferramentas disponíveis não são suficientes para que a gente possa cuidar do nosso mar, do nosso oceano, da forma mais adequada. Então, a ideia é que, com a Lei do Mar, o projeto de Lei 6969/2013, a gente possa caminhar na direção de um marco regulatório. Obviamente que a lei por si só não é a solução para todos os problemas, mas ela cria ferramentas necessárias para que a gente possa ter um gerenciamento marinho e costeiro mais adequado. Deputado José Ayrton Félix Cirilo, bem-vindo também ao Câmara Debate. Passo a palavra para o senhor dar sua opinião sobre essa necessidade desse marco regulatório e se o projeto que já está em análise na Câmara é o caminho. Queria primeiro dizer da minha alegria e satisfação participar da Câmara Debate. É um momento importante que nós estamos vivenciando, uma discussão que envolve uma área tão fundamental para o nosso país, em função de nós sermos um dos maiores países que tem maiores costas continentais do mundo. E essa é uma discussão que exige um grau de debate mais aprofundado, inclusive envolvendo todos os segmentos, para que nós possamos, de fato, implementar uma política nacional para a conservação e uso sustentável do marinho, que tem sido objeto de grandes debates, grandes discussões, inclusive internacionais. Eu, como deputado, eu participo de vários fóruns internacionais como membro da Frente Parlamentar da Pesca e da Aquicultura, que faz com que a gente participe, acompanhe discussões, inclusive na ONU e outros mecanismos, outras instituições internacionais, como é o caso do ICCAT, que é um organismo que fica em Madrid, e que nós temos procurado levar essa discussão, mas infelizmente o Brasil está muito aquém e não fez uma discussão e nem conseguimos esse projeto de lei do Sarney Filho, que é um projeto de 2013, não conseguimos avançar para que de fato nós pudéssemos ter um marco regulatório que desse as condições para que nós pudéssemos explorar de forma sustentável e responsável
os recursos marinhos que nós temos, preservando as áreas, sobretudo das comunidades pesqueiras mais vulneráveis, mas potencializando toda essa riqueza que nós temos e que, infelizmente, o Brasil, apesar de ter mais de 8.000 quilômetros de costa, não se voltou para o reconhecimento da importância que é esse potencial que nós temos da pesca e da aquicultura no nosso país. Outros países bem menores, como é o caso do Chile, do Japão e outros países, quem de forma extremamente desordenada explora os nossos recursos marinhos, e nós precisamos urgentemente fazer essa discussão e debater essa matéria para que, de fato, nós possamos dar as condições para que a gente possa explorar de forma sustentável os nossos recursos naturais. Deputado Rodrigo Agostinho, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, em uma audiência pública, criticou parte do texto porque disse que inviabiliza a atividade pesqueira com a cobrança de outras taxas e outros obstáculos, na opinião da CNA. O senhor acha que a gente cai de novo nessa dicotomia de exploração econômica e preservação? Por isso esse projeto está demorando tanto para ser analisado em etapa final na Câmara? Acho que não. Na verdade, nós fizemos várias reuniões de conciliação. O texto atual é do deputado Molon, a relatoria é do deputado Túlio Gadelha, e está tendo um esforço muito grande para que se busque um consenso em relação a essa matéria. O Brasil não cuida dos seus recursos pesqueiros de forma adequada, não cuida do mar, não cuida da sua costa. O máximo que se tem no Brasil é o turismo de praia. Então, nós precisamos de instrumentos. E entre esses instrumentos, estão instrumentos justamente para garantir os nossos estoques pesqueiros, né? Que eles sejam mantidos em quantidade e qualidade, que a gente possa garantir a proteção desse bioma tão importante para o Brasil, para as comunidades tradicionais, enfim, para tudo mais. O Brasil vem pleiteando, inclusive nas Nações Unidas, a ampliação da sua zona econômica exclusiva, mais 950.000 quilômetros quadrados. E para que isso aconteça, o Brasil precisa, de certa forma, ter o controle sobre essa região. É uma extensa região, nós temos poucas ilhas oceânicas, nós temos pouco conhecimento, as universidades que pesquisam o nosso mar, a maior parte delas vem tendo dificuldades financeiras altas. O Brasil investe muito pouco em pesquisa nisso. A própria Marinha do Brasil não tem estrutura. Hoje, outros países têm feito pesca de arrasto na nossa costa, levando o nosso pescado embora. Então, nós precisamos efetivamente de instrumentos. Obviamente, como eu já disse, a lei não resolve tudo por si só. Nós vamos precisar de estrutura, nós vamos precisar de investimento. A ideia é que a gente possa estar aprimorando esse texto, chegando num texto consensual que possa ser votado. Essa matéria já teve na pauta do plenário em alguns momentos e a gente acredita na possibilidade de, logo após o final da pandemia, nós voltarmos com esse texto para o plenário. Esse texto é bom para todos, é bom para os pescadores, é bom para o turismo, é bom para o meio ambiente, é bom para a indústria. Eu acho que a gente precisa, na verdade, criar um texto que traga os instrumentos necessários para que a gente possa fazer um bom gerenciamento da nossa costa, do nosso mar, e que a gente possa equilibrar os diferentes usos. A racionalidade... Augusto, eu só queria acrescentar, assim, eu li a proposta, é uma proposta muito positiva no aspecto global dela. Ela contém vários dispositivos importantes que podem ajudar a gente ter, de fato, um plano para conservação e preservação e exploração dos nossos recursos do bioma marinho, mas a gente precisa também fazer essa discussão mais próxima das comunidades. Essa foi a crítica que eu fiz inicial, porque eu penso que, por exemplo, eu sou do Ceará. O Ceará tem 573 quilômetros de litoral. E eu sou da Frente Parlamentar da Pesca. Acho que não, apesar da ideia, do ponto de vista da formatação, ela está bem elaborada,
mas ela precisa ser mais maturada, ser mais discutida com as comunidades pesqueiras, com o setor produtivo, né, com o setor do conhecimento, da pesquisa, para que a gente possa ter, na verdade, não uma lei que regule todo esse plano, mas que a gente possa, de fato, implementá-lo com uma política efetiva capaz de contribuir para o desenvolvimento do país. Porque hoje, como você falou, infelizmente o Brasil, apesar de toda essa dimensão e potencial que nós temos uma produção de pescado muito aquém. A média de pescado brasileiro, em 2018, segundo a FAO, porque a gente tem poucos dados, inclusive estatísticos, é importante dizer isso, a gente quase que perde o domínio do nosso mar territorial por falta de alimentação de informações, inclusive numa reunião que nós participamos da FAO em Madrid e depois outra na Croácia. E aí nós tivemos a oportunidade de ver a nossa fragilidade, porque, infelizmente, é um setor que foi criado, mas migrou, né? Acabou sendo extinto o Ministério da Pesca e da Aquicultura na época da Dilma, depois vai para o Ministério do Comércio, Indústria e Comércio, depois ele volta para a Agricultura, como se encontra hoje. Isso cria uma instabilidade muito grande também, e a gente precisa, né, além de ter essa estabilidade do ponto de vista institucional, que é isso, a gente preparar também as comunidades pesqueiras, o setor produtivo, a comunidade científica, para que juntos possamos, de fato, potencializar essa riqueza que o Brasil tem e que nós, infelizmente, perdemos muito porque nós estamos sem dar prioridade a uma área tão estratégica para o nosso país. Deputado Rodrigo Agostinho, eu queria que o senhor respondesse essa observação feita pelo deputado José Ayrton Cirilo sobre a participação das comunidades e acrescentar aí também a questão do engajamento de estados e municípios. Como qualquer política tão abrangente como essa não teria sucesso sem a participação desses entes? Como fazer essa estruturação e essa conciliação de interesses diversos aí que a gente vai ter em diferentes regiões? Todos esses temas da área ambiental são temas complexos e que não dá para que eles sejam discutidos sem um amplo debate com a sociedade. E isso inclui a sociedade civil, como disse o deputado. É importante que a gente possa discutir com quem está lá na ponta, que são as comunidades tradicionais, os pescadores artesanais, caiçaras, quilombolas, enfim, todos aqueles que, de certa forma, sobrevivem de recursos da nossa costa. É importante a gente ouvir os outros entes. O Brasil tem áreas protegidas municipais e estaduais que estão justamente em área marinha. Nós temos aí os planos de ordenamento territorial. Então, assim, é importante ouvir todo mundo, sim, é importante discutir, é importante entender que essa não é um texto que proíbe, em absoluto, qualquer tipo de atividade, né? É um texto apenas que traz uma série de ferramentas novas para que a gente possa, de certa forma, dinamizar, enfim, o gerenciamento, que a gente possa ter efetivamente o controle da nossa costa, o recurso do nosso bioma marinho. É importante que a gente tenha também recursos financeiros para poder cuidar desse patrimônio tão importante para tanta gente. Então, o texto, a última versão do relator, que deve ser apresentada tão logo a gente possa estar votando essa matéria, traz a possibilidade da criação de um fundo marinho, de um fundo mar, com recursos que já existem, já estão disponíveis, com parte de recursos já disponíveis que estão na área ambiental, para que a gente possa cuidar um pouco melhor disso, para que a gente possa investir em pesquisa, para que a gente possa investir em tecnologia, para que a gente possa capacitar as pessoas para tratar e cuidar dessa matéria tão relevante. Então, eu defendo também o debate, acho que quanto mais pessoas participarem desse processo, nós já tivemos ao longo da formulação desse texto muita gente boa participando, muitos especialistas, e eu acho que essa construção ela é permanente e necessária.
Eu queria só queria complementar, porque também dentro dessa linha de raciocínio da participação, eu vejo que na formatação do projeto faltou também nós, dentro das competências dos entes federados, incluir os municípios de uma forma mais efetiva, porque tem a participação da União, dos estados, e faltou os municípios, que efetivamente é onde se encontram as áreas territoriais, onde se encontra a população, né? Enfim, é um debate que nós precisamos fazer, porque é muito importante a gente incluir a participação dos municípios como entes federados, para que eles possam se apropriar de toda essa dinâmica de um planejamento estratégico para o país, para os estados e para os municípios, envolvendo a sua comunidade, o setor produtivo, os pescadores, marisqueiras e toda a área ambiental, para que, de fato, a gente tenha um plano não só nacional, estadual, mas também municipal. É fundamental a participação dos municípios na inclusão do ponto de vista da legislação, até porque a Constituição estabelece que a responsabilidade da preservação ambiental são dos 3 entes federados, mas no projeto ficou uma falha do ponto de vista da inclusão dos municípios também nesse processo de participação e elaboração na política municipal do plano e do uso sustentável dos recursos marinhos brasileiros. Então, uma outra inclusão que nós precisamos debater, envolvendo os municípios como entes federados e fundamentais nesse processo, desse plano nacional que nós queremos aprovar. Vou interromper o senhor, deputado José Ayrton Cirilo, voltar a palavra para o deputado Rodrigo Agostinho. Já para a nossa rodada final, gostaria que os senhores falassem, primeiro, deputado Rodrigo Agostinho, expectativas sobre votação. O governo tem sinalizado em algumas votações, em algumas medidas, não está alinhado com essa agenda, talvez, ambiental, de conservacionista, vamos dizer assim. O senhor tem expectativa de votação desse projeto ainda nos próximos meses, deputado Rodrigo Agostinho? Sim, nós fizemos muitas reuniões com a Marinha do Brasil, com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério do Meio Ambiente, muitas reuniões com o líder do governo, e a ideia é que esse texto já está, de certa forma, bem amadurecido, alguns ajustes ainda serão feitos, e existe uma sinalização, inclusive, por parte do governo, da possibilidade de a gente colocar essa matéria em plenário. Então, os deputados aí, tanto o autor quanto o relator, estão trabalhando numa perspectiva de que, assim que a gente possa estar discutindo outros temas, além da questão do coronavírus, a questão da retomada econômica, que a gente possa estar colocando essa matéria. O texto já é bem consensual, como disse o nosso outro debatedor, o deputado da Frente da Pesca. É importante que a gente possa ouvir outros entes, municípios, estados, é importante que a gente possa ouvir as comunidades afetadas. Esse projeto ele não proíbe absolutamente nada, ele não traz penalidades novas, esse é um texto que traz, na verdade, ferramentas, ele traz o reconhecimento do bioma marinho, né? A gente tem um reconhecimento muito grande dos biomas terrestres, mas não do bioma marinho. Ele traz uma série de ferramentas. Hoje, a única ferramenta que a gente tem é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A ideia é que a gente possa ter outras ferramentas. E ele traz também a perspectiva de financiamento para isso, né? O mar hoje não tem financiamento. A Marinha é o primo pobre hoje da nossa defesa nacional. O IBAMA, o ICMBio não tem estrutura para poder fazer um trabalho eficiente de cuidar dos nossos estoques pesqueiros, para que os nossos pescadores possam ter o que pescar. Nós estamos sendo pilhados, barcos industriais estão passando pela nossa costa e levando todo o nosso pescado embora, sem que a gente possa ter o controle. Nós vimos o que aconteceu no acidente de petróleo, né? Alguém vazou toneladas e toneladas e toneladas de petróleo, a gente não conseguiu encontrar quem foi o responsável.
Isso é deficiência do ponto de vista de fiscalização, de controle. Então, nós precisamos de investimento e a lei traz todas essas ferramentas. Talvez, como eu já disse, não é a solução para tudo, mas com certeza é um bom caminho e eu tenho certeza que a gente vai poder votar essa matéria. Obrigada, deputado. Deputado José Ayrton Cirilo, suas considerações finais, a expectativa aí para a votação, se já o PT, o seu partido, é o maior partido da oposição. O deputado Rodrigo Agostinho contou aí para a gente que já existe um acordo com o governo, o PSB, o partido dele, e o PT também está disposto a fazer esse ajuste fino no texto e apressar a votação dessa nova lei do mar? Nós vamos fazer esse debate, né, na bancada. Inclusive, Ricardo, eu proponho que a gente faça uma reunião com a frente parlamentar também da pesca e da aquicultura e convidando todos os envolvidos. E a nossa frente ela tem uma participação muito grande de deputados e senadores, que é uma frente parlamentar mista. Aliás, nós temos 2 frentes parlamentares, né? E seria muito importante a gente começar a fazer essa discussão com os parlamentares, nas bancadas. E, como eu falei, nós precisamos descentralizar esse debate nos estados e municípios para que, de fato, a gente possa aprovar uma legislação que tenha respaldo, né, em todos os segmentos, todos os setores, e que nós possamos dar ao nosso país e aos estados e municípios que têm potenciais muito grandes nessa área, a gente dá as condições, inclusive a questão financeira, que eu diria assim, fundamental para que a gente possa, de fato, com os recursos, discutir, elaborar, acompanhar e montar toda uma estratégia para que a gente possa, de fato, com o plano de conservação e uso sustentável do bioma marinho brasileiro, a gente dá um salto no sentido de contribuir para a exploração sustentável e responsável dos nossos recursos, mas, acima de tudo, com uma política que gera emprego, gera renda e melhora a qualidade de vida da população. Nós vamos fazer essa discussão e nós vamos contribuir efetivamente para que possamos viabilizar esse projeto tão importante para o país. Obrigada, deputado, pela participação. Eu que agradeço. Câmara Debate termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.